Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Moraes, professor de Física. Essa é a nossa segunda aula referente ao segundo bimestre, nos dias 4 e 5 de maio. Vamos estar abordando na nossa aula de hoje energias não renováveis, mais especificamente energia nuclear. Então você pode acompanhar a nossa aula a partir do livro, utilizando aí a página 266 e 267. Então vamos lá. Só relembrando alguns conceitos que vimos em aulas anteriores, o conceito de recurso não renovável. Bem, recursos não renováveis são recursos naturais de formação lenta que, face a faixas de consumo, rapidamente se esgotam, não sendo possível a sua reposição à escala de vida humana. Os recursos renováveis compreendem aí os combustíveis fósseis e o urânio. Bem, o que são combustíveis fósseis? Vimos aí na aula anterior esse conceito. São combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos que foram soterrados. Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono, usado para alimentar aí a combustão. São usados como combustíveis o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, que foram conteúdos da nossa aula anterior. Na aula de hoje, iremos estar abordando outro recurso não renovável, que é o urânio. Este gráfico já vimos na aula passada, e ele representa a matriz energética brasileira, que compreende de 53,6% dos recursos não renováveis e o restante, 46,4% dos recursos renováveis. Dentre estas porcentagens, temos aí o urânio e seus derivados ocupando 1,4% de recursos não renováveis. E esse é o nosso objeto de estudo hoje, o estudo do urânio e da energia nuclear. Bem, a energia nuclear ou energia atômica é a energia produzida nas usinas termoelétricas que utilizam o urânio e outros elementos como o plutônio como combustível. Podemos observar aqui na tabela periódica a localização desses dois elementos. O urânio ocupando aí a posição 92 e o plutônio 94. Vamos conhecer um pouco mais desses elementos químicos. Então, o urânio ele é um metal de símbolo U, número atômico 92 e massa atômica 238, e a sua densidade é 18,7. Ele é extraído do óxido de urânio, ele é pouco radioativo, o átomo de urânio pode sofrer fissão, libertando aí considerável energia quando atingido por um nêutron. Já o plutônio, ele é um metal também, de símbolo Pu, o número atômico 94 e sua massa atômica é 244. Ele é obtido artificialmente a partir do urânio. Então, a propriedade de cindir-se por bombardeamento por nêutrons confere-lhe aí grande importância, sendo utilizado nas bombas atômicas. Então, o princípio de funcionamento de uma usina nuclear é a utilização do calor para gerar a eletricidade. Então, o calor é proveniente da fissão dos átomos de urânio neste caso. Então, temos aí um núcleo de urânio ficcionável, no qual é atingido por um nêutron incidente. Este núcleo ele sofre fissão, ou seja, uma divisão, e a liberação de energia. Também a liberação de um novo nêutron incidente. Esse nêutron incidente atinge novamente outro núcleo, liberando novamente grande quantidade de energia. Então acontece aí uma reação em cadeia, como a gente pode perceber aqui. Temos o urânio sendo atingido por um nêutron, urânio 235 passa a ser 236, e logo em seguida a fissão deste núcleo, produzindo o bário e o criptônio, liberação novamente de nêutron e grande quantidade de energia. Esses nêutrons que saíram a partir dessa fissão vai atingir novos
núcleos e acontecer novas fissões e liberar grande quantidade de energia, tá bom? Acontecendo aí a reação em cadeia. Essas reações em cadeia acontecem no interior de reatores que estão na usina nuclear. Vamos ver como funciona uma usina nuclear. Então, as usinas nucleares contêm estruturas que é denominada vaso de pressão, como você pode ver aí na imagem. É nesse vaso de pressão que você vai encontrar o reator e onde está as partilhas de urânio. Lá está acontecendo a reação em cadeia, como a gente viu anteriormente, com a produção de energia, liberação, na verdade, de grande quantidade de energia a partir da fissão nuclear. Nele há água que é usada para refrigerar o núcleo do reator, onde está o combustível nuclear. Então a água circula no gerador de vapor, como você pode ver aí, que é uma estrutura chamada de circuito primário. Toda essa parte amarela é o circuito primário. Quando o circuito primário aquece, ou seja, devido ao calor extremo a partir da fissão nuclear, uma corrente de água passa por dentro do gerador, que é o circuito secundário, e dentro do circuito secundário, a água é transformada em vapor. E é isso que faz com que as turbinas se movimentem e gerem energia elétrica. Ou seja, a partir do momento em que a água é transformada em vapor lá no gerador de vapor, esse vapor passa para a turbina, faz a turbina se mover. A turbina ela é ligada a um eixo do gerador elétrico. E ao se mover a turbina, move também, consequentemente, esse eixo, fazendo mover também o interior do gerador elétrico, produzindo assim energia elétrica. Porém, esse vapor que faz mover as turbinas, ele é condensado e volta a ser novamente líquido e é acumulado no tanque de água de alimentação, tá bom? Temos algumas vantagens para o uso da energia nuclear. Como? Não contribui, na verdade, para o efeito estufa, não polui o ar com gases como o enxofre e o dióxido de carbono. A central requer pequenos espaços para sua instalação, ou seja, não precisa de uma extensão territorial muito grande, assim como as usinas hidrelétricas. Não depende das condições climáticas e possui grande disponibilidade de combustível. Ainda as vantagens é uma fonte mais concentrada de geração de energia, a quantidade de resíduos radioativos gerados é extremamente pequena e compacta, a tecnologia do processo é bastante conhecida, o risco de transporte do combustível é significativamente menor quando comparado com o gás natural e o petróleo. Então temos também aí algumas desvantagens. Então, necessidade de armazenar os resíduos nucleares em locais isolados e protegidos, ou seja, esta desvantagem poderá ser superada a partir do momento em que se desenvolvam ao longo do tempo novas tecnologias para reciclagem e reaproveitamento dos resíduos radioativos. Também nós temos aí a necessidade de isolar a central após o seu encerramento e é mais cara esse tipo de energia quando comparado às demais fontes de energia, como petróleo, né, a usina hidrelétrica e muitas outras. Os resíduos produzidos emitem radioatividade durante muitos anos, então essa aí é uma desvantagem muito grande. A dificuldade do armazenamento de resíduos, principalmente por questão de localização e também segurança.
e pode inferir com os ecossistemas, ou seja, causar problemas nos ecossistemas e grande risco de acidente na central nuclear. Então, durante a história, já tiveram vários acidentes relacionados a usinas nucleares, e desde o primeiro acidente, que foi registrado em 1952, no Canadá, ocorreram muitos outros. Um dos mais graves foi o acidente de Chernobyl, que ocorreu na Ucrânia em 1986, que explodiu devido a uma falha no sistema de refrigeração. O mais recente que aconteceu foi no ano de 2011, na usina de Fukushima 1, na costa leste do Japão, que foi atingida pelo terremoto e pelo tsunami que abalou a região. Houve uma explosão nos prédios que abrigavam 2 reatores, que provocou a liberação da radiação na crosta terrestre e também na crosta oceânica, no mar. Também o Brasil enfrentou o pior acidente nuclear na sua história, quando o material Césio-137 não foi descartado corretamente. Calcula-se aí que 1.600 pessoas tenham sido contaminadas e 4 pessoas morreram devido a esse episódio. Então, gente, chegamos ao final da nossa aula. Temos uma atividade aí do livro, a página 271, 272 e 273, com relação às questões número 1, 6 e 7, sobre o tema que foi abordado na aula de hoje, tá bom? Então, resolvam a atividade. Até a próxima. Fique com Deus.